né, o professor Pedro, o professor Luciano, o professor Douglas, com o qual eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas durante esse tempo, com a Sônia também. E o meu trabalho hoje é um projeto que o Douglas pôde me apoiar, falando sobre a geometalurgia, que é um estudo algo novo que a gente está trazendo na mineração, que está trazendo muito ganho, o que eu acredito que dentro dessa perspectiva do estudo pode ter sido algo bem benéfico. Então, a introdução. A geometalurgia, em si, ela é uma disciplina relativamente recente, né, de acordo com o Mikalkis. E o que ele traz, o que ele aborda? Né? A geometalurgia é uma caracterização de diferentes famílias de minérios dentro de um contexto de desempenho de processo, onde a gente vai pegar vários parâmetros, sejam eles de mineração, ambiental, econômico, geológico, e vamos ponderar para ver qual desses casamentos vão trazer o maior ganho e, por consequência, a menor perda financeira do projeto. Como que ele é definido? Né? A geometalurgia, naturalmente, ela acontece em processos ou em projetos greenfields, que são esses projetos novos, onde você está estudando o corpo, você quer maximizar o valor econômico do corpo geológico, prevenindo assim, né, uma perca econômica ou financeira lá na frente. Só que no caso de Morro Agudo, que é uma mina que está lá em Paracatu, desde a década de 50 que ela tem operação até os dias atuais, não tem como ser mais greenfield, então é uma geometalogia brownfield. O que acontece? Qual que é o contexto desse estudo? Já que ela tem mais de 50 anos de operação, todo o minério que é escoado da lavra subterrânea é quase que uma produção online para britagem e para flotação. Então, você não tem uma pilha pulmão, você não tem um estoque. O que isso você perde? Você perde dinamismo, né? Você está lavrando um material que, às vezes, ele pode vir muito rico, o desenvolvimento tem pouco tempo para blendar e alimentar a planta e ela ter o seu regime ali quase que regular. Ela varia muito. Isso é um problema que acontece em Morro Agudo. Então, qual que é o contexto desse estudo? Ele vai discutir os resultados de testes exploratórios de bancada, onde eu vou simular a flotação e a moagem desse material das frentes de lavra, simulando a planta de beneficiamento. Esse aqui é um estudo de Skorrubenhaus e Dardarene, que ele faz um estudo de todo o Morro do Calcário, que é o contexto geológico onde essa mina está presente. Foi escolhido 4 frentes de lavra, para a gente poder estudar, que representam 3 corpos mineralizados. O primeiro dele é o GHI, o minério hospedado em brecha, que ele está localizado na parte basal, com licença, que ele está nesse corpo azul aqui, ele é um dolorenito, e ele essas manchas pretinhas nele aqui, ó, o corpo basal. Ele representa cerca de 14% dos recursos de Morro Agudo. O segundo corpo, que é o minério hospedado em dolorenito rico em esfalerita, que é o JK ou só corpo K, que é normalmente utilizado, ele está representado em 2 frentes de lavra, o corpo K no bloco F e o corpo K no bloco E. Isso porque ele representa 54% da mina de Morro Agudo. Os teores próximos dele lá são de 4,5% de esfalerita e 2,5% de chumbo. O último corpo, e ele está presente aqui, ó, nesse dolorenito, e ele, se eu não me engano, perdi um pouco da referência, peço até desculpa, mas ele é o preto. Ele está na verdade ele é o azul. Ele já está dentro do dolorenito e ele está dentro da mesma matriz rochosa que o corpo N, que é o vermelho. E aí a gente consegue, dentro do minério estratiforme superior substituído, nós vamos estudar ele também. Esse corpo N, ele representa cerca de 10% da mineração, né, do recurso mineral contido lá. Então, dentro dessa geometalurgia, dessa caracterização, a gente está abordando cerca de entre 65% e 70% de todos os recursos minerais que estão presentes lá na mina. Infelizmente, essa ficou muito pequena. Eu vou tentar dar um Ctrl mais aqui, para a gente poder passar um a um. Aqui, ó, Ctrl mais. Isso, vamos lá. O que eu quis trazer com essa metodologia? Na coluna do meio, a gente tem o fluxograma do passo a passo de toda a caracterização, desde a amostragem até todo o processo de comminuição, flotação e os resultados metalúrgicos.
À minha direita, eu tenho as caracterizações que foram feitas em cada uma delas, e lá eu tenho a descrição dessa etapa, do que foi feito. Então, passando bem sucintamente dessa metodologia, a amostragem foi com o seguinte objetivo: a regionalização da mina de Morro Agudo. Então, nós fizemos a amostragem nessas 4 principais frentes de lavra, e aí a gente tentou pegar as 4 principais litologias de cada ela, ou seja, uma amostra rica em chumbo, uma que é a galena, uma de zinco com a esfalerita, a pirita e o dolomito, porque assim a gente conseguiria, de certa forma, representar qual que é a alimentação que a planta estaria operando, sendo alimentada apenas dessa frente de lavra. Vamos para a britagem. Sem render muito, né? A britagem ela foi feita em etapas para evitar a geração de finos. Então, vocês podem ver aqui que eu trabalhei com uma PF de 10 no britador primário e uma PF de 2 milímetros, que é a alimentação da curva de moagem. Isso nos estudos, né, onde eu fiz a referência, todos aconselham, né, o estudo da moagem com alimentação em 2 milímetros. A composição das amostras é meio que o ponto-chave desse estudo, porque, falando geologicamente, é muito difícil você pegar uma amostra pura de galena, pura de esfalerita, então ela já tinha embutido ali outros teores de minerais, que seriam um quartzo, até mesmo sulfetos, que é o objetivo do estudo. Então, na hora que a gente vai fazer a composição no solver, né, no Excel, para poder acertar o teor de alimentação da planta, que é o que eu busquei em cada uma dessas frentes, simular, estava variando um pouco. Existem frentes que existiam teores muito altos de chumbo, então você tinha que jogar muito mais estéreo para você acertar aquela alimentação da planta. Então isso eu posso dizer que é o chave da geometalurgia, porque eu não estou estudando pensar um blend onde eu pego várias frentes e entrego uma alimentação constante para a planta. Eu simulo uma alimentação unicamente dessas frentes, como se a partir daqui só elas entrassem diretamente na planta. Então vamos estudar de fato qual que é a recuperação metalúrgica, qual que são o desempenho de processamento dessas frentes por si só. Vamos voltar aqui só para a gente finalizar Ctrl mais aqui, moagem. A curva de moagem, como foi feita? A moagem em si, ela foi feita num moinho circular de barras. A gente usou cerca de 20 quilos de corpo moedor, algo padrão, né? Até pelo CETEM. E aí a gente utilizou 4 tempos para fazer. Tempo 0, tempo 5, tempo 10 e 15 minutos de moagem, até a gente atingir o alvo de P80 que eles trabalham na mina. Que para nós, da academia, é algo em 45 microns, o P80, só que lá eles trabalham com uma denominação diferente. Eles falam P65 em 325 mesh. É uma leitura que eles ganham em questão de economia, não sei qual é o processo em si para eles utilizarem essa metodologia, mas eu até cito aqui como referência. Por fim, a última parte da nossa metodologia é a flotação, que era a qual, a partir de um teste de bancada, onde o scale-up dele simula os resultados da planta, eu consigo estimar qual que é a performance através dos teores de concentrado final de chumbo e zinco, rejeito final, qual seria a performance dela dentro da planta. Ela foi uma célula de flotação em escala de bancada, eu prefiro a raspagem manual, só que para garantir que eu estaria avaliando somente as variações dessas amostras dentro de um teste, eu optei por uma raspagem automática. Só para finalizar, então, a parte da metodologia, eu utilizei de análises químicas, via absorção, mineralógica, via MLA, e distribuição granulométrica para a gente poder avaliar como que era a partição de massa em cada uma desses testes, nos fluxos de bancada, de flotação. Ctrl menos. Aí, ó. Então tá, vamos para os resultados. O que eu trago nesse eixo, vou tentar marcar com ele aqui, será que eu consigo? Consigo aqui, ó. Então, beleza demais. Então, tá. Esse primeiro eixo aqui é a exposição superficial das partículas em cada uma das frentes. Corpo basal, que é o primeiro, o último. Corpo K no bloco E e corpo F no bloco E. Então, esses dois aqui simulam o mesmo corpo mineral, a mesma mineralização, e esse é o corpo M. Essas partículas aqui, ó, em laranja, eu simulo
qual é a associação do mineral de interesse, chumbo e zinco, a partir de uma contaminação em cinza. Então, agora, fazendo uma leitura do gráfico. Nessa primeira linha, eu tenho pirita, eu tenho esfalerita, galena e pirita. O que eu quero mostrar? Essa partícula, como a gente pode ver, ela está totalmente encapsulada. Eu tenho aqui o meu minério e tenho todo esse material que eu não quero aproveitar, que provavelmente é uma pirita ou um dolomito. Essa aqui eu tenho ela uma intermediária de médio teor, onde eu tenho quase que de 40% a 60% dessa combinação binária. Aqui eu tenho cerca de 70% a 90% de material de interesse associado a uma ganga, e aqui eu tenho ela quase totalmente liberada, acima de 90%. Então, o que eu quis mostrar comparando essas frentes? Que, por exemplo, no corpo K, eu tenho frente onde eu não tenho quase nada liberado, tudo encapsulado. E isso, friso, é em P80 de 45 microns. Então, os sulfetos em si, eles estão bem finos de você liberar. Entretanto, a gente tem frentes onde a gente já tem uma galena liberada, que são no corpo basal e no corpo N, e a pirita está um pouco associada em várias categorias de associação. O que isso nos leva em questão de processamento mineral? A pirita é um deletério na flotação. Então, a partir do momento que você tem ela muito liberada, ou você deprime, que aí você tira ela do circuito, ou você promove um pH do sulfeto, onde você não vai flotar ela, você estimula a galena e a esfalerita. Agora, em outra relação, por exemplo, agora dentro do corpo K, onde a gente tem uma esfalerita bem associada com a galena e com a pirita, isso vai promover um tempo maior de moagem para você atingir essa liberação, que isso acaba trazendo problemas para a mineração em si, porque a gente sabe que a lama é algo muito difícil de ser flotado. Falando dos testes metalúrgicos agora, comparando a associação mineral com o desempenho, né, de cada uma das... Dá um conto para a gente poder falar bonitinho de cada uma delas. Aqui, ó. Aí, ó. Agora ficou melhor de ver. Eu tenho a flotação de morro-agudo, ela é sequencial. Eu floto primeiro o chumbo, depois o zinco. E aqui eu consegui separar por essas colunas as respectivas etapas da flotação. Concentrado Hofer chumbo, concentrado Scavenger chumbo, concentrado Hofer zinco, cleaner zinco, Scavenger zinco e o meu rejeito final, que é o rejeito da Scavenger zinco. Aqui eu tenho o teor do metal em cada uma dessas etapas. Tenho também, em linha laranja, vocês podem ver que é a recuperação metalúrgica por etapa. Como assim? No chumbo, de 100% que eu entrei no corpo basal, 86% eu já consegui recuperar no Hofer chumbo. Do restante dos 86, 37 eu consegui recuperar na Scavenger zinco. E assim eu consigo avaliar qual que foi a recuperação metalúrgica por etapa em cada uma desses corpos. Eu vou voltar um pouco a imagem para a gente poder ver ela no macro. Que eu queria mostrar o seguinte, a gente consegue observar que o zinco, que é o laranja, ele consegue vir flotar naturalmente. Você não tem problemas de desempenho de flotação com ele, independente da associação que a gente viu anteriormente. Tem umas mais encapsuladas, outras não, ele vem. Entretanto, no corpo que a gente tem a pirita liberada, que é aquele gráfico onde ela tem mais de 90% de liberação, você flota ela toda na etapa chumbo, e você tem pouco dela aqui também. O que isso nos mostra? Que, mais uma vez, é possível deprimir ela. Ela está vindo naturalmente, então se você tiver um depressor de pirita nesse momento, você consegue flotar majoritariamente o chumbo. Por quê? Vamos dar um zoom nessa última, que eu acho que vai exemplificar bem a ideia central do estudo. Isso. Eu estou tendo uma recuperação global de 86% de chumbo em bancada. E a gente sabe que a bancada em si é um cenário otimista, né? Quando a gente compara com a indústria. Entretanto, os números de morro agudo, a gente trabalha com 72%, 73% de recuperação global. Esse bloco N, onde a gente tem uma maior quantidade de pirita liberada, onde eu estou tendo um teor de metal de 40% no concentrado, eu consegui
ter teores de concentrado nessa etapa de chumbo de 1,19, 0,3, e eu estou recuperando quase todo o chumbo. E a mesma coisa do zinco. Acontece, muitas das vezes, que quando você tem um desequilíbrio de pH, você acaba mandando um pouco de chumbo para a etapa zinco, porque a pirita brigou diretamente com ela. Então, o chumbo não conseguiu flotar, você vai flotar ele na etapa subsequente, que é a do zinco. O que a gente consegue perceber nesses valores? Que a gente tem muito pouco chumbo flotado, 0,23, 0,15, até a gente chegar num incrível número de 0,0 no rejeito final, que é um valor quase que sonho para morro agudo, porque a gente trabalha com um coproduto, que é o rejeito final, como corretor de solo. Então, o que foi também como resposta desse trabalho é que em todos os testes metalúrgicos atingimos os teores que o mapa, que é o Ministério da Agricultura, define como limite de esfalerita, que está associado ao cádmio, e para o chumbo, para corretor de solo. Então, isso aqui também está mostrando que nós temos mais, não só como gerar concentrado final de chumbo e zinco, mas também a gente consegue manter por mais tempo o coproduto, explorando essas frentes de lavra. Vou trazer Ctrl-. Beleza. Então tá, agora para a gente finalizar a conclusão, eu utilizei os índices de performance da usina de beneficiamento, que são os KPIs, teores de concentrado de chumbo, zinco, rejeito final, para poder avaliar na bancada qual seria o comportamento geometalúrgico dessas frentes de lavra da usina, gerando previsibilidade para a produção e otimização da flotação. Então, qual que foi minha conclusão a partir dentro dos corpos mineralizados, não mais pelos blocos de lavra? O corpo mineralizado GHI, que é o corpo basal, aquele estava lá embaixo, ele possui o menor valor percentual de quartzo em sua mineralogia modal, e isso reflete diretamente no menor tempo de moagem para atingir o P80, 10 minutos. Os outros, quando comparado, a gente estava trabalhando entre 13, 16 até 17, onde a gente foi inclusive no corpo K, onde a gente tem muito associado a esfalerita com a galena em partículas bem finas. É perceptível, através da quantificação da exposição superficial das partículas, que esse corpo mineralizado é o que tem menor impacto da pirita, já que obteve-se uma recuperação global de circuito de 91%. Ou seja, não necessariamente uma pirita liberada vindo naturalmente na flotação é sinônimo de uma má recuperação. Se você pode utilizar um outro depressor para você atingir os resultados de interesse metalúrgico. O corpo mineralizado JK, que é onde eu utilizei 2 amostras de frente de lavra, foi o que se mostrou com maior associação mineralógica. Ou seja, galena, esfalerita, pirita, dolomita, está tudo muito associado. Acredito eu, geologicamente falando, que foi uma solidificação muito rápida, que não teve construção dos grãos, eles puderam crescer com maior facilidade. E a recuperação global desse circuito ficou em 71%, ou seja, abaixo do que a indústria faz, do que a planta, e o circuito de zinco ficou com 80%, ou seja, abaixo também, porque a recuperação global de zinco é em torno de 90%, quase 91%, isso num minério muito fácil de ser flotado, de ser processado. O último corpo, que é o corpo N, que é onde a gente tem menos exploração e mais aposta para ser processado, a gente teve o melhor resultado de recuperação de zinco, 99,5%, de todas as amostras. Entretanto, a gente obteve o maior teor de ferro nos concentrados de chumbo, 40% e 37%. Então, eu, Jordan, enxergo que é uma possível utilização de depressor de pirita nesse processamento, que assim a gente obtém um concentrado de chumbo com uma recuperação interessante e a gente vai gerar as especificações definidas pela equipe de processo da usina. Essa é a minha bibliografia, agradeço muito por vocês estarem aqui. É um projeto que eu tive que tem 20 minutos, é muito pouco tempo, vocês verem que tem muita informação ainda, tem os MLAs, tem muita coisa robusta que eu pude construir dentro de quase um ano de construção, mas eu estou muito feliz de tentar trazer bem sintetizado e mostrar que existe um ganho muito forte se a gente começar a usar depressor de pirita na mina de Morro Agudo.